que você faria caso se apaixonasse pelo seu inimigo, que por coincidência é o seu chefe e sem saber também é o seu primeiro amor? Porque o que esses dois estão fazendo é nos conquistar com a pura comédia romântica. O amor que começou num jogo online teve um game over tão desastroso que terminou em ódio, mas obrigada destino por juntar esses dois no escritório, porque a fonte da minha felicidade depende do dragão negro convencido e da moranguinho determinada vivendo todos os clichês românticos, com direito à identidade secreta, humor hilário, rivalidade corporativa e uma química impossível de não se envolver. Mas isso você só vai entender se der play nesse vídeo, abreviando meu querido Nêmesis. Se tem algo que Baek Soo-jeon odeia mais do que fila da cantina é ser diminuída. Por isso, ela não aceita calada quando é intimidada por valentonas. Mas por trás da adolescente casca dura sobrevivendo ao ensino médio, existe apenas uma menina querendo um amor em quem possa confiar. Ela só não esperava encontrar isso num jogo online, o que é bem irônico da parte dela, que sempre foi a primeira a reclamar do irmão mais novo virando noites jogando e aumentando a conta de luz. Mas calma lá também, ela é a única que pode o descabelar. Então, se o Subin conta que tá sendo zoado na escola por não passar de fase, ela precisa ajudar. É assim que a Soo-jeon joga compulsivamente para subir de nível e numa das batalhas cruza caminho com um jogador de elite, o Dragão Negro. O primeiro encontro é uma guerra pelo domínio do território, mas logo eles percebem que o ditado "a união faz a força" não existe à toa. Juntos, eles derrotam um inimigo maior e daí nasce uma parceria. Soo-jeon é convidada para o time, conhece os outros integrantes, mas a sua conexão mais forte é com o Dragão Negro. Não é pra menos, né? Afinal, todo santo dia eles lotam o chat com conversas que vão desde estratégias para missões até desabafos pessoais. Os dois sabem muito bem como é se sentirem solitários, por isso prometem confiar um no outro e se protegerem, mas ninguém os protege da paixão. Quando trocam números de celular, a amizade virtual transborda pro mundo real, vira um romancinho e a Soo-jeon fica completamente fisgada pelo opa de 22 anos, carinhoso e inteligente, com quem troca SMS por semanas e só quem pode julgar a diva é o juiz. Eu me ausento porque eu acho isso criticamente relacionável. Shhh, abafa. Até que chega o dia da equipe Ataque Fatal se encontrar no mundo real e ela se sente confortável com todos, especialmente com a Maioral, quase como se elas se conhecessem de outra vida, sabe? Mas a ansiedade para conhecer o quase web namorado a domina, obviamente. E lá está ele fazendo a sua entrada triunfal chocante, porque o Dragão Negro de 22 anos, na verdade, é um adolescente de 15 anos, que eu nem posso mais chamar de baixinho. Gente, eu não supero como eu vi esse pitoco crescer tão rápido. Meu Deus, eu me sinto, assim, pessoalmente atacada, entendeu? E a Soo-jeon também se sente assim, atacada e traída. A cara de decepção entrega que ela tá segurando instintos ligeiramente matadores, né? Por notar que suspirou por esse menino completamente maluco, de personalidade peculiar, dizendo que já foi pro exército, sendo que o rostinho dele tem cheiro de talco de bebê. Não podemos dizer que o divo não é carismático, mas a Soo-jeon não aguenta mais ouvir um pio dos gritos dele no karaokê, muito menos segurar a peruca voadora que cai no seu colo. Magoada e indignada por ter sido enganada, ela o acusa de ser um golpista mirim e vai embora. Nossa, quem diria, né, que entrar num site de procedência duvidosa pra jogar e conversar com quem nunca viu nenhuma fotinho no Orkut daria nisso, não é mesmo? A cilada do catfish na internet poderia ser bem pior, mas a Soo-jeon deu a sorte dele ser só um adolescente apaixonado que quer entregar a chave para o cadeado do seu coração, porque acha que eles são destinados e tiveram uma conexão independente da idade. Eu já tava com cãibra na bochecha de tanto rir, mas a Soo-jeon tá mortificada de vergonha. E antes que ela, uma jovem adulta de 19 anos, seja acusada de um crime contra um menor de idade, ela o rejeita, mas faz isso do jeito mais humilhante que consegue, deixando o Baby Dragon magoado ser arrastado por seguranças pessoais, enquanto ela chora em casa pelo fim do seu desastroso primeiro amor. Mas a partir de agora, a Soo-jeon tá decidida a deixar a desilusão amorosa para trás. O que aconteceu em 2009 fica em 2009.
A única coisa que não fica pra trás com o passar do tempo é a sua personalidade forte. Em 2024, ela continua tão determinada quanto antes, só que agora como líder da equipe estratégica da multinacional Yonsung, onde tem uma reputação a zelar como assassina de diretores. Todos que enfrentam a Soo-jong têm dois únicos fins: serem demitidos ou iniciar tratamento para hemorroida. Mas que culpa ela tem se os superiores são sujos? Ela só é uma diva que faz o seu trabalho, cortando excessos corruptos e defendendo funcionários contra abusos de poder. Agora, só resta saber se o próximo diretor vai sobreviver. Então, pode entrar Bang Joo-yeon. Eu aposto que ele vai ser capaz de lidar, porque além de lindo e inteligente, ele é o futuro herdeiro do Império Yonsung. E o bom desempenho no cargo de diretor vai definir se ele subirá ao trono ou não. Como nada vem fácil para um milionário, podemos dizer que o Joo-yeon não tem uma vida. Ele tem um cronograma a seguir com regras rígidas estabelecidas pela presidente, mais conhecida também como sua avó dificílima de agradar, com quem tem uma relação complicada desde a infância. Apenas a perfeição é aceita e erros não são perdoados, mas eu acho que errar nos túneis mais alternativos de Seul não é tão arriscado assim, né? Pois é. De dia, ternos caros. De noite, jaquetas de couro, bandanas e shows de rock. Este é o Bang Joo-yeon de verdade. Mas como ele precisa esconder a sua real personalidade, só através de uma vida dupla ele pode fazer o que gosta. O Joo-yeon ama o seu quartinho da felicidade em casa, porque é o único lugar onde pode ser ele mesmo plenamente e recarregar as suas energias com a coleção de brinquedos, gibis, jogos e música. Mas extravasar do lado de fora é muito melhor. Desde que ele não coloque a fachada de senhor perfeito em risco, tá tudo certo. Mas é exatamente o que acontece quando ele bate na traseira do carro de alguém. E pro seu azar, a vítima é a Soo-jong, que não pretende deixar barato. Os dois têm a estranha sensação de déjà vu, como se já se conhecessem, mas ele dá um jeito de sair da situação antes que vire um escândalo. Preocupa não, logo vocês vão se encontrar de novo, só que não vai ser no mecânico, vai ser no escritório. Para não se atolar de trabalho, dessa vez a Soo-jong tá decidida a se dar bem com o novo diretor. Então coloca o seu melhor sorriso corporativo para cumprimentar o chefe. Mas é claro que ela tinha que entrar na sala bem na hora que o homem tá tirando a camisa manchada. E é claro que ele tem um dragão enorme tatuado nas costas, porque se alguém ainda tinha dúvidas, Bang Joo-yeon é o dragão negro. Eles não se reconhecem pelo passado. A Soo-jong só o identifica como fugitivo destruidor de carrinhos vermelhos, mas nem tem tempo para reagir porque ele avança semi-despido para impedi-la de gritar. A partir daí, nasce o que eu chamaria de ódio hipócrita, já que os dois concordam em esquecer o que houve fora do escritório e se dar bem, mas nenhum deles está disposto a se dar bem. Principalmente o Joo-yeon, que logo manda áudios pro seu reloginho do Ben 10 para lembrar que a Soo-jong é uma ameaça perigosa para sua vida dupla. De certa forma, ele tá certo, porque ela o atrapalha 2 vezes enquanto tenta escapar da persona fria e satisfazer os seus desejos. Nascido para beber milkshake com chantilly, mas forçado a beber café expresso triplo quando ela brota tentando bajular. Destinado a vencer brigas com crianças por um brinquedo de edição limitada, mas pressionado a ser um adulto maduro e ceder pro pimpolho, porque a Baek Soo-jong aparece na mesma calçada. A cada esquina ela descobre uma das suas tentações secretas e desse jeito o cara entra no modo paranoico. Ela precisa urgentemente ser eliminada. Olha, boa sorte com isso, tá? Porque se ele não perde batalhas, a Soo-jong muito menos. Bem diaboliquinho, ele inicia o plano de infernizar a vida dela no trabalho, mas nem ataques em espanhol na reunião, nem disputa de soju a derrubam. O erro, inclusive, foi dele em desafiá-la no jantar de equipe, porque só serve pra perder feio, ficar bêbado e expor parte do seu lado molinho, chegando até a admitir que admira a competência e profissionalismo dela. A Soo-jong até acha fofo ele não ter medo de mulheres fortes, mas como a consciência dele já foi embora faz tempo, só resta dar ao senhor manhoso a única bebida que ele não tem limites, achocolatado, e despachá-lo para casa de uma vez. Na manhã seguinte, ele acorda pistola, achando que a sua imagem pública está sendo destruída, mas se sujar de todinho é o menor dos problemas. A real dificuldade
dificuldade mesmo é a avó tóxica, que a cada lembrança trazida à tona parece pior. Pelo menos eu não acho que seja saudável a mulher ter queimado as coisas do neto quando criança, caso ele contrariasse as suas expectativas autoritárias. Infelizmente, por causa disso, o Ju-Yeon despeja a sua frustração na pessoa errada, sendo super grosso com a Soo-Jeon no escritório e ameaçando demiti-la por zero motivos. Mas dessa vez, a assassina de diretores desperta. Ela não aceita ser menosprezada e o enfrenta com tanta firmeza que precisa ser arrastada para fora pelos colegas. Só que o arrependimento bate instantâneo pros dois. O Ju-Yeon, porque pode ser denunciado por abuso de poder se implicar com uma funcionária capacitada sem justa causa, e a Soo-Jeon por descobrir só agora que o diretor é o herdeiro da empresa e brigar justo com ele não foi a melhor escolha. Agora, ela precisa de um plano B para se proteger da pior coisa que pode acontecer: ser demitida. E para isso, nada melhor que uma chantagenzinha de leve. Mas o único defeito inofensivo que ela descobre é que o Ju-Yeon é um ser humano feliz e legal num clube de rock depois do expediente. Só para prevenir, ela tira uma foto e envia pro diretor, sem acreditar que funcionaria, né? Afinal, virou crime ser roqueiro? Mas em minutos, lá está ele afobado na sua porta com uma proposta: garantia de emprego, desde que ela guarde segredo, apague as fotos e esteja à sua disposição. A Soo-Jeon não faz ideia de como que um sanduíche de ovo e uma tatuagem de rena nas costas pode destruir a imagem dele, mas aceita na hora, porque é um contrato fácil demais para recusar. Mas é porque a parte difícil vem após chantagem, já que o maluco faz valer as cláusulas e vira uma segunda sombra. Ele não confia nela, por isso a vigia de perto mesmo, tipo grudado, em tempo integral. Até a leva para a sessão de compras, onde posa internos de luxo para ela avaliar. Mas como um homem sem baba escorrendo no canto da boca é um animal indefeso, é obrigação dele ficar desorientado quando a Soo-Jeon desce lindíssima no vestido que ele comprou para irem juntos numa festa exclusiva de milionários. A intenção é encontrar um cliente, mas eles só se deparam com babacas. O Ju-Yeon discute com um riquinho snob que o despreza, enquanto outro playboy faz a péssima escolha de tentar arrastar a Soo-Jeon como objeto de desejo. Ela nunca fará o papel de donzela indefesa, então responde com um chute na canela e pro toque final o diretor empurra o imundo na piscina para proteger a sua bebê. Quer dizer, a sua funcionária exemplar. Depois disso, o mínimo que o Ju-Yeon pode fazer é abastecer a barriga da Soo-Jeon com um sanduíche. E até ele está ganhando, porque pelo menos com ela pode se deliciar com um copão de achocolatado sem julgamentos. Café? E tô fora também, ó. Convoco aqui nós, pessoas que usamos o Nescau noturno para moldar o nosso caráter. No fim, ela só ganha a confiança do chefe e a liberdade para casa quando mostra que tem bom gosto para bichinhos de pelúcia. Só ainda não é seguro falar mal dele pelas costas, porque esse diretor é onipresente, sempre em todo lugar, sempre lindo e sempre atento. Mas assim, apesar de supostamente se odiarem, a sintonia no trabalho é ótima, apesar de caótica também. Tipo quando eles visitam uma loja do grupo. O Ju-Yeon se acha o rei dos produtos de grife, mas na real, ele quase faz um cliente VIP desistir da compra. Então, a Soo-Jeon entra para salvar o dia com a sua mágica marqueteira. E é assim que a postura deles vai se complementando. Tá pra nascer diretor mais convencido e carismático. Mas a sua pose descolada cai dura quando ele nota que o consumidor exigente é simplesmente o seu ídolo de rock favorito. A sua versão fanboy enlouquece internamente, já que não pode surtar por fora. Mas pra sorte dele, uma pessoa que conhece os seus segredos mais obscuros não o deixa perder a chance de ouro. A Soo-Jeon o ajuda a conseguir um autógrafo e uma foto exclusiva cheia de zoom do bias supremo. Ele mal se recupera do mini infarto e volta a ficar emocionado ao ouvir a Soo-Jeon falar o óbvio. Não se sinta mal por ter gostos pessoais. Aproveite o que ama sem medo do que as pessoas vão pensar. Parece que ela não é uma ameaça tão perigosa assim, né? Só se for uma ameaça para sua frequência cardíaca sempre acelerada perto dela. Apesar de não interpretar o que o seu reloginho do Ben 10 está mostrando, o Ju-Yeon admite para si mesmo. Além de ótima funcionária, a Soo-Jeon causa um impacto reconfortante, porque o comportamento não julgador dela é o oposto do que ele sempre enfrentou.
Pra gente entender o tamanho da pressão que ele sente, um simples ovinho de brinquedo perdido no escritório causa uma crise de pânico, porque se fosse dele, a sua perfeição programada poderia ter sido arruinada. Mas claro que essa paranoia não surgiu do nada. Quem contaminou a sua mente foi a avó, e ela consegue ser pior do que a gente pensava. Ele lembra claramente do dia que o maldito caminhão branco da desgraça atravessou o caminho da sua família. Eles estavam super felizes indo para um evento do anime favorito do Min Ju-yeon, e na tentativa de protegê-lo da batida repentina, os seus pais faleceram no local. A partir daí, o inferno começou, porque o Ju-yeon só tinha a avó paterna como parente, mas ao invés de acolher o neto já traumatizado, ela fez uma tortura psicológica, o culpando muito pelo acidente, num nível assim, doentio, sabe? Como se a criança tivesse apontado uma arma pro pai e o obrigado a dirigir. Como se perder a família já não fosse devastador, a cebosa arrancou todo tipo de conforto do garoto. Jogos, mangás, brinquedos e até a pelúcia que a mãe dele deu antes de partir. Tudo é queimado e as suas únicas lembranças viram cinzas. Com o tempo, sendo bombardeado por essas acusações, ele sufocou o próprio luto, passou a se sentir culpado de verdade e no desespero de preencher o vazio que pensava ter causado, o Ju-yeon se esforçou para ser o neto perfeito que ocuparia o lugar do pai. Mas nada do que ele faz é suficiente para essa bruxa má. E daí vem o pavor dele de ser desmascarado. Foi da necessidade de ter um refúgio longe da avó sufocante que nasceu a icônica Caverna do Dragão, também conhecida como Cantinho Sagrado do Ju-yeon, cheio de coleção de gibis, figurinos de rockstar, videogames, bonecos e, claro, um frigobar abastecido com achocolatado. Um paraíso. Se me chamasse, eu brindava também aqui com meu todinho, porque aqui na minha casa também servimos ao paladar infantil. Mas nem o seu santuário tá imune a uma pane elétrica. Então, antes que o seu super equipamento de luzes se estrague por causa de uma tomada queimada, o Ju-yeon liga para um eletricista discreto para resolver o seu problema. E adivinha só quem é? O pai da Soo-jeon. Ele já tem compromisso marcado, mas a filha dele, uma completa faz-tudo, já tá a caminho com a sua mala de ferramentas. Afinal, não é todo dia que um cliente disfarçando a voz oferece o quíntuplo do pagamento. Nesse ponto, o Ju-yeon já evacuou o próprio apartamento e supervisiona tudo pela câmera de segurança no estacionamento. Um plano perfeito para manter a sua identidade secreta, até que ele reconhece a eletricista e corre desesperado para impedi-la. Seria mais inteligente ficar escondido e deixá-la terminar o trabalho? Claro, né? Mas quem é que disse que homem pensa? Então, quando chega atrasado, ela já entrou no coração do seu refúgio nerd. Ou melhor, no quarto do seu sobrinho imaginário que ele acabou de inventar. A Soo-jeon se diverte com essa mentira descarada retirada do tutorial mais fraco do WikiHow. Até porque tá bem nítido de quem é a felicidade quando ela termina o concerto. Mas ela não faz dessa descoberta um auê. Na verdade, ela até gostou de ver que ele é diferente da pessoa arrogante que imaginou. E se o Ju-yeon já fica balançado por mais uma vez, a Soo-jeon será a única que não o julga, quando ela tropeça no fio e a segura nos braços de pertinho, já era. Ele até larga os preciosos gibis no chão. E maior prova de amor que essa não existe. O menino só pisca quando o fantasminha da queda faz outra vítima. Dessa vez, o pai da Soo-jeon, que caiu enquanto trabalhava e quebrou o tornozelo. O Ju-yeon insiste em levá-la ao hospital e inventa um benefício para funcionários para justificar por que pagou as contas médicas e ofereceu um quarto VIP pro sogro. Digo, pro Sr. Beck. Antes de ir embora, o Ju-yeon vê de longe a fragilidade que tanto ela tenta esconder e, como consolo pro choro contido dela, apresenteia com a pelúcia que ela achou fofa lá no restaurante e que, por coincidência, é a mesma que os pais dele lhe deram. São gestos como esse que mudam a percepção dela sobre ele positivamente. Por causa do acidente, o irmão mais novo da Soo-jeon aparece no hospital e, seguindo o manual dos caçulas, já chega provocando que o diretor jovem, rico e bonito jamais se atrairia por uma velha, sem imaginar que o Nuna Romance reina aqui supremo ainda por cima. Mas apesar da zoeira, o Subin amadureceu e se preocupa com a Soo-jeon. Como ela já banca os seus estudos para o concurso público, ele insiste em fazer o mínimo, que é pelo menos dividir as responsabilidades familiares para a irmã não se sobrecarregar cuidando de tudo sozinha. E agora que o irmão cobriu o seu plantão lá no hospital, a Soo-jeon vai buscar a mala de ferramentas na mansão do chefe e se depara com mais um brinde dos benefícios trabalhistas. Dessa vez, um carro novo. Mesmo recusando a indenização pela batida, o seu vermelhinho é um sobrevivente de guerra que precisa ser aposentado. Mas ao invés
invés do Ju-Yeon recarregar o vale transporte dela, não, emprestar um carro de última geração é muito mais fácil. E eu gostaria de saber onde é que estão esses chefes para eu poder mandar o meu currículo também. Talvez o diretor tenha aproveitado a oficina para lubrificar as engrenagens do seu coração, porque ao ouvir a Soo-Jong falar sobre as memórias dolorosas da falecida mãe, que foram trazidas à tona ao ver o pai hospitalizado, ele é todo sensível e compreensivo, tipo um certo dragão negro por quem ela se apaixonou anos atrás. O Ju-Yeon até sugere que ela encontre outros consolos, tipo música ou jogos, mas ela prefere evitar ser enganada de novo, sem saber que a pura fonte do golpe tá na frente dela. Pois é, 16 anos se passaram, mas nenhum dos dois esqueceu o rancor contra os seus primeiros amores virtuais. O Ju-Yeon adquiriu um medo incurável de se apaixonar desde que a Moranguinho o detonou, e a Soo-Jong nem gosta de ouvir sobre o mentiroso traidor. A única amizade do jogo que sobreviveu foi com a Uni Maioral, então imagina só o quão brava a Soo-Jong fica quando chega no restaurante da amiga e vê uma tonelada de flores e uma escultura de gelo imensa que o infame dragão mandou pela inauguração. Então, sim, é visível que os dois guardam ressentimento, mas nem imaginam que estão se conectando de novo com a mesma pessoa. Ela com o menino que a enganou e ele com a menina que o humilhou. Eu tô muito ansiosa pra eles descobrirem, porque apesar de agora saberem as suas aparências, eles estão se apaixonando por suas essências de novo, mesmo que sejam essências caóticas, principalmente a dele. A loucura hilária da vez é quando o Ju-Yeon precisa desesperadamente de um arquivo no escritório e a Soo-Jong é a única pessoa que ele confia minimamente pra pedir ajuda. E sério, eu chorei de rir vendo o querido colapsar enquanto grita no telefone a sua senha inspirada em Dragon Ball Z. Eu sou o diabo. Uma vergonha digna do típico primeiro e-mail, sabe? gatinha2006@hotmail.com. Só que uma versão mais otaku. Eu já disse que eu amo esse menino. Pois eu amo esse menino. Que ótimo. E a Soo-Jong tá no mesmo caminho. Além de se divertir com as pérolas peculiares e implicar só um pouquinho, ela também o acha fofo, o que é inevitável. O mais adorável é como ela vira oficialmente a sua cúmplice, traficando achocolatado no trabalho pro nenê ficar de bom humor. O Ju-Yeon até assume que no começo se irritou por ela desvendar os seus segredos, mas agora não acha ruim ter alguém que saiba deles. E isso é algo que ela se relaciona perfeitamente. Afinal, houve um tempo que ela também compartilhava tudo com alguém. Um tal de dragão negro. Sinal de que não se lembra dele só com rancor, mas também com carinho e saudade. Mas eles não são os únicos entrando no território do romance. Seguindo a dica da Morango, a Maioral investe nas redes sociais para alavancar o restaurante. E não é que funciona? Kim Shin-won, diretor de design da empresa, é atraído pelas legendas criativas. Atraído até demais, eu diria. Quando é salvo pela bela mulher, o encanto é instantâneo. Mas pensa num cara chavequeiro. É tão mulherengo que me surpreendeu ele ter namorada. Quer dizer, tinha, né? Porque ela acabou de terminar o namoro. E o cara nem espera o corpo esfriar. Impressionante. Enquanto ensina a chefe de cozinha a melhorar as fotos, faíscas voam de seus corpos e ela termina de lançar a braba. Homem, hoje tu vai ser minha janta. Ele aceita o convite de dormirem juntos na hora e só de manhã descobre que foi um lance sem compromisso. Ela tá tranquila sobre isso, mas como ele faz o tipo emocionado, o homem fica com hiperfoco na mulher, sem brincadeira. Já que não consegue tirá-la dos pensamentos, ele volta ao restaurante mais algumas vezes para descobrir o nome da primeira mulher que o deu um fora. É ela, Seo Ha-jin, que rejeita o pedido dele de saírem juntos. Ela acabou de passar por um divórcio complicado e não tá interessada em namorar, e o Shin-won fica perplexo pela franqueza dela. Para alguém que foi criado num lar com pais muito românticos, ele se acostumou mal, e agora, se quiser um amor, vai precisar batalhar pela primeira vez na vida. Deixa ele lá tentando um pouquinho, né? Tá caindo tudo muito fácil no colo dele. O Shin-won nem imagina que tem um ponto em comum com a sua deusa Afrodite, o amigaço de longa data Ju-Yeon, com quem, inclusive, a Ha-jin acaba de esbarrar na rua. Ela só o reconhece agora porque depois do desastroso encontro do time há 16 anos, ele a procurou de novo, já após puberdade e com o belo rostinho atual. Na época, o dragão estava se preparando para ser herdeiro, mas antes quis se desculpar por tudo que aconteceu. Apesar de ter pedido que fingissem não se reconhecer caso se vissem de novo, é impossível ignorar o senhor terninho entregador de esculturas de gelo. Então, eles precisam conversar. Claro, de costas um pro outro, que nem agentes secretos. Ai, a vida dupla de um herdeiro não é fácil. Apesar da Soo-Jong estar se dando bem como diretor, não significa que ela concorda cegamente com tudo que ele diz, principalmente
quando ele toma decisões burras nos negócios. Ela é a única que discorda da decisão dele, enquanto mais ninguém tem coragem de questionar o neto da presidente. Só que a surpresinha é que ali estava a reviravolta. Isso é um teste para avaliar quem pensa no sucesso da empresa e quem só quer bajular o superior. E sem saber, ela passa na prova. Para ele foi uma boa estratégia, mas como a Soo-Jong fica chateada por não gostar de ser testada como cobaia, o Joo-yeon vai lá e aperta o botãozinho do elevador do meu peito, fazendo meu coração despencar 3 andares, porque com uma suavidade imensa, ele pergunta como fazer a única pessoa que o daria achocolatado se sentir melhor. Um aumento de salário funcionaria instantaneamente para animá-la, mas ir no fliperama também funciona. No início é caótico, porque os dois são muito competitivos em absolutamente todos os jogos, mas logo eles se divertem pra caramba de um jeito que jamais imaginaram. Antes que ele seja humilhado de novo no Just Dance, a Soo-Jong aceita jantar no restaurante da amiga e o leva junto, sem imaginar que o time Ataque Fatal tá prestes a se reencontrar. Mas enquanto o Joo-yeon ajoelha pra amarrar o cadarço dela, cravando os olhos do jeito mais dorameiro possível, a Ha-jin os vê à distância e liga avisando: "Não venha, o dragão negro tá aqui." Não existe alerta vermelho mais eficiente que esse para fazer a Soo-Jong correr para um beco, levando junto o seu dragão negro, que é justamente de quem ela quer esconder. Mas ele não poderia estar mais feliz dela ter fugido do primeiro amor golpista, porque ouviu que o seu treino de peito na academia tá valendo a pena e ainda por cima ganhou de presente a pelúcia especial. É falsificado? Sim, ele não deixa de notar, mas aceita emocionado do mesmo jeito e ainda o posiciona bem na frente da sua estante de coleções valiosas. Enquanto isso, a coitada da Ha-jin tá em completo choque ainda, por descobrir que os inimigos pós-jogo e ex-amores estão próximos há um tempão. Ela achou melhor cancelar o jantar do que deixar os dois saberem a verdade, mas logo que tem chance, cutuca o assunto com a amiga, só pra conferir se a Soo-Jong mudaria a percepção dela sobre o dragão negro caso ele tivesse crescido e virado um homem decente que nem o diretor. A resposta é não. Nem se o golpistinha ganhasse um prêmio Nobel, ela ainda o odiaria. Quem avisa, gente? A Ha-jin tá quase surtando, sem saber o que fazer com essa descoberta, mas ela acaba de encontrar alguém pra dividir a bomba. O seu peguete de uma noite. Assim que vê que ele e o dragãozinho são amigos, ela o encurrala na parede e a reunião emergencial começa. O Shin-won conta que apresentou o jogo ao menino, que era praticamente um irmão mais novo pra ele, mas jamais imaginou que a assassina de diretores é a tal Morango que machucou tanto o Joo-yeon ao ponto dele focar na sucessão e até hoje considerá-la uma maldição abominável. Agora temos 2 pessoas chocadas e 2 pessoas tomando partido. De um lado, o Shin-won defende o amigo como um romântico incompreendido que não merecia ter sido cruelmente humilhado. E do outro lado, a Ha-jin tá pronta para imprimir recibos de que a Soo-jong só pegou pesado porque ficou com raiva pela mentira. Só que mais do que encontrar um culpado pela tragédia juvenil, eles precisam decidir o que fazer, porque a crescente amizade dos arqui-inimigos está perto de virar romance, e se esses 2 seres humanos vingativos assustadores se reconhecerem, uma guerra mundial explodirá. Para evitar isso, a dupla infalível tem algumas opções. 1. Ajudar os dondocos a fazerem as pazes. 2. Deixar que eles se acertem sozinhos, porque já tá na hora mesmo de o apocalipse exterminar o planeta. Ou 3. Manter o segredo e afastá-los. E bom, vamos de última opção. A operação separação começa rápido. A Ha-jin atrai um batalhão de homens pro restaurante, tentando arrumar um encontro para a amiga, e no escritório, o Shin-won diz que a Soo-jong tá interessada em alguém no trabalho, e esperando que o amigo recue. E nossa, parabéns! Vocês falharam na missão, porque bombados malhando com garrafa de cerveja não fazem o estilo da Soo-jong. E o Joo-yeon, deslumbrado, deduz com uma certeza absoluta que ele é o homem que ela gosta. Só quando recolhe as suas asinhas de dragão e desce das nuvens, é que ele percebe que talvez não seja bem assim, porque há a ver com o Shin-won. E nossa, meu mundo caiu. Se ele tivesse ficado mais 3 segundos, veria que tudo não passa de um mal entendido, porque aquilo não é um encontro, é um puxão de orelha da Soo-jong, desconfiada que o chefe de design tá investigando pra sabotá-la. O pobre dragãozinho ciumento até tenta ficar de boa em casa, mas seria antiético da parte dele deixar uma
uma funcionária cair nas garras de um mulherengo, não é? Então, ele se dá o trabalho de passar gel no cabelo de novo e tocar a campainha dela altas horas da noite. Você viu o Bang Joon-yeon? Totalmente maluco. Ele até vai preparado com referências bibliográficas de qualidade, uma história em quadrinhos, para mostrar como o amor é sagrado e não deve ser arruinado por sedutores. Se a Soo-jeon já tá perplexa com essa atitude, porque definitivamente não gosta do Shin-won, quando o Joo-yeon ataca, deixando claro que a impediria mesmo se ela tivesse interessada, porque odeia a ideia de vê-la com outro homem, aí pronto, né? O nosso coração vai embora. Tchau, vai com Deus. Ou seja, a reunião da dupla completamente falível só serve pro Shin-won ficar perto da Ha-jin e ser um bobo que não consegue formular uma frase sem gaguejar de nervoso, porque bons planos mesmo, neca. Inclusive, eles são tão ruins em traçar estratégias que nem evitam o encontro do casal Moran Dragon no fim de semana. A Soo-jeon viaja para convencer uma cliente a comercializar os produtos da fazenda na loja de departamentos Yonsung. Mas o problema é que a CEO odeia chaebols. Para não complicar o que já tá difícil, a Soo-jeon raciocina rápido e apresenta o milionário com pose de herdeiro que acabou de chegar como seu irmão mais novo. O Joo-yeon logo desarma a desconfiança da Soo-jeon, explicando que acredita na capacidade dela e só foi dar apoio moral. Fora a vontade de ficar juntos fora do dia útil, né? Mas essa parte deixa quieto. O que é uma desonra para a existência dele é ter sido chamado de irmãozinho. Por que não colega de trabalho ou como namorado? Por que não? Qual o problema de ser mais novo? Nem preciso dizer que ele fica todo emburradinho, mas precisa engolir esse bico porque os dois têm estátuas de vaca para limpar, fantasias de vaca para usar e coxos de vaca para cair de bunda. Tudo para convencer a vovó Durona a fechar o negócio, mas sem sucesso. Deixar os dois sujos e com fome não dá, né? Então a senhora os convida para jantar e ali o Joo-yeon bate o recorde de vezes que a Soo-jeon é chamada de Nuna. Se ela insiste em tratá-lo como bebê, por pura implicância ele entra no teatro e a chama de irmã mais velha 1000 vezes só para irritar. Mas enquanto fingem amar comida amarga, eles descobrem o motivo da CEO ser tão relutante. O desejo dela não é acumular riqueza, sabe? Ela só quer cuidar do neto com carinho e continuar ajudando crianças doentes com parte dos seus lucros. E isso comove o Joo-yeon por perceber a diferença grotesca para a própria avó, que não o ama. Antes de ir embora, a Soo-jeon experimenta o novo produto da fazenda e também oferece o iogurte pro Joo-yeon. Mas, surpresa, era álcool. E agora que nenhum dos dois pode dirigir de volta, passar a noite na vila é inevitável. Com mais alguns goles lá fora, a conversa fica sentimental, porque eles percebem como são parecidos. Ambos se esforçam muito para provar o seu melhor e odeiam ser menosprezados. Além disso, ainda carregam cicatrizes dos piores primeiros amores e, sem saberem, fazem um brinde a eles mesmos. Bebida vai, sorrisos sinceros vêm, até que o Joo-yeon é golpeado quando escuta a Soo-jeon dizer numa ligação que nunca pensou nele como homem. Ai, se a friendzone machuca, imagina ser enfiado na zona do irmãozinho. Uma fada morre toda vez que ele é tratado como criança. Com o orgulho ferido e imerso no clima, o Joo-yeon decide provar que é sim um homem de atitude, porque a puxa para um beijo bêbado que ela corresponde e retribui com vontade. Aê! Depois de revirar a noite inteira processando o beijo, a Soo-jeon chega à conclusão óbvia. Ele gosta dela, acabou. Sua preocupação agora é como eles vão agir perto do outro. Mas ela é a única que tá em choque, porque o Joo-yeon tá tranquilíssimo, a chamando pra caminhar e beber água de canequinha na nascente. Pra quem passou o trajeto todo planejando como dar um fora antecipado, ela tá bem afetada com os olhos carinhosos dele, com a proximidade escorregadia e irritada por ele não tocar no assunto? Eu acho que sim. Ir pro interior só rendeu coisa boa. O beijo e também o sucesso na parceria, já que o Joo-yeon abriu o jogo para a CEO, confessou ser o futuro sucessor e prometeu investir nos projetos de caridade dela. Por causa dessa sinceridade, a vovó muda de ideia, fecha o negócio e a dupla volta feliz por tudo ter dado certo. Feliz em partes, né? Porque enquanto ele curte a música favorita em looping, a Soo-jeon tá inquieta num nível tão grande que quando chegam em casa, ela não se aguenta mais. Se ele não vai declarar o seu amor que nela pensou que pelo
pelo menos explique o que houve noite passada. Mas o Ju-Yeon corta o papo antes mesmo de começar, falando que foi um erro a ser esquecido. A Soo-Yeon depois dessa não poderia ficar mais ofendida. Ela desconta a raiva martelando a porta, mas ligar furiosa pro babaquinha de madrugada é o impulso mais forte. O problema é que enquanto ela tá falando de uma coisa, o Ju-Yeon tá falando de outra completamente diferente. Pra ele, o incidente da noite passada foi o erro dela em deixá-lo dormindo no banquinho da varanda, com frio, sendo devorado por mosquitos. Quem merece desculpas é ele, por ter sido abandonado no relento enquanto a esperava terminar a ligação. Só daí, incrédula, que a ficha dela cai. Ele não se lembra do beijo. A única coisa que o Ju-Yeon não esquece é que a Soo-Yeon não o vê como homem. E pra recuperar o seu orgulho másculo, ele tem um checklist a cumprir, mas que não dá pra levar a sério. Bater o seu recorde de 1 milhão de flexões para construir músculos, intensivão de penteados pós-banho para realçar a sua aura amadeirada, pesquisa de campo pedindo conselhos de conquista para a secretária casada com um homem mais novo e um almoço de luxo para toda a equipe, esperando impressionar a Soo-Yeon com a sua gentileza. E funciona para todo mundo, menos para a única pessoa que ele quer encantar. A obviedade dele só atiça a inveja de uma funcionária que há tempos implica com a nossa menina. Dessa vez, insinuando que ela tá seduzindo o chefe para ser promovida. Sério, essa mulher aqui é a personificação do me odeia porque eu sou gostosa e competente, compromissada, profissional. É por isso que a Soo-Yeon tenta se convencer que o Ju-Yeon é apenas o seu chefe, especialmente quando bate a esperança que o beijo tenha significado algo, mas ele a trata com uma frieza bem diferente das atitudes atenciosas de antes. Acontece que a avó asquerosa dele voltou para mexer com a sua cabeça. Apesar do trabalho magnífico que o Ju-Yeon vem fazendo, a senhora faz questão de sempre pisar nele, dizendo que o único herdeiro digno de assumir a empresa era o seu falecido filho. Já que o neto é o mero substituto que sobrou, ela só pretende apresentá-lo oficialmente para os holofotes se ele tiver exclusivamente focado no trabalho. Como se já não tivesse, né, minha senhora? Ai, sinceramente, meu desejo mesmo é que ele largasse tudo e se libertasse para viver em paz. Sei lá, criasse uma banda chamada Watermelon Sugar, qualquer coisa seria melhor que isso. Com essa manipulação toda, o brilho do nosso bebê some completamente. E ele até acha que tá perdendo tempo tentando ter uma vida normal e feliz. É nessa hora que a Soo-Yeon decide ir na casa dele para devolver o mangá que a confundiu. Mas em vez de esclarecerem as coisas, eles se machucam mais ainda. Por causa das suas personalidades dominantes, nenhum dos dois aceita perder no argumento. Então, ele ironiza o fato dela ter sido enganada pelo primeiro amor e ela ataca o ponto fraco dele ser rejeitado por gostos infantis. Parou, que isso? Desse jeito vocês me causam dor física e medo antecipado também. Porque se já estão nesse clima de velório, tristes, decepcionados e mais frios que o ar-condicionado no trabalho, imagina o desastre quando descobrirem as identidades do passado. Ai, quero nem ver. Os únicos felizes com a situação é o Shin-won e a Ha-jin, porque com o dragão negro e moranguinho voltando a se odiar e se afastarem, uma catástrofe mundial será evitada. Mas isso também significa que o sedutor não tem mais nenhuma desculpa para estar perto da maioral. Mais uma vez, ela deixa claro que não quer nada sério, e ele só pode aceitar, até porque usa o mesmo critério com a ex-arrependida querendo reatar o namoro. Se alguém põe um ponto final numa coisa, é porque acabou de vez. A intenção dele é parar de correr atrás. Eu duvido que ele vai conseguir, mas se a Ha-jin não precisar de um estagiário para cortar a cebola, o Shin-won vai ter que ralar muito para conquistá-la. Só de raiva, a Soo-Yeon aceita sair com o cara que a amiga apresenta. E ok, gato, maneiro, mas tem um problema. Ele não é o Ban Ju-yeon. Tudo no encontro a lembra do diretor peculiar, desde pedir lagosta até ajudar o moço a comprar roupas. E com o nosso dragãozinho, é a mesma coisa. Na última vez curtindo um show de rock para se despedir do mínimo de liberdade, a noite nem tem graça, porque só a Soo-Yeon ocupa a sua mente e coração. Pelo menos, a força do pensamento é tão forte que a sua amnésia alcoólica é curada. Ele finalmente lembra o que fez. Num passe de mágica, ele se teletransporta pro shopping e a puxa pro provador, mesmo sabendo o perigo da sua vida dupla ser exposta. Mas ele não se importa, porque a prioridade é contar que lembra de tudo e que aquele foi o seu primeiro beijo. Abençoado seja quem escalou esses dois para contracenarem juntos. Que o seu travesseiro fique sempre geladinho, a comida sempre gostosa, que o Wi-Fi nunca caia, porque o que temos aqui, gente, é a química pura sendo manifestada, entendeu? Por favor, não nos faça sofrer muito, tá? Eu aceito
feito alguns hematomas quando a bomba das reais identidades explodir, mas como esse casal tá rodando na minha cabeça que nem um micro-ondas, eu acho bom sair uma relação quentinha e feliz daí, tá? Até o próximo vídeo e tchau!